Não, só pra encerrar. Tá, a interpretação é sua, não né? passa a mão na cabeça do mamão. Só deixa eu falar, por gentileza. Tudo bem. E desculpe, Thiago, a gente se intrometer, porque é assim que a gente vem sobrevivendo aqui. Dia após dia, lutando acuado, feito bicho. Eu nunca bati e nunca baterei numa mulher, tá? E outra coisa, não passa a mão na cabeça do mamão. Não vem defender. Eu não tô passando, mas não precisa apontar o dedo. Eu queria falar. O mamão apontou o dedo na minha cara, fez coisa bem pior ali, me chamou de verme. E outra pessoa que apontou o dedo na minha cara foi a Marinalva. Tentou me agredir lá no quarto e tentando me agredir assim, vem. O que esperar de um cara que no Dia das Mulheres faz 1.500 homenagens, manda beijo pra todo mundo, quer homenagear as mulheres no Brasil e um mês depois mete o dedo na cara da menina que diz que ela é um verme. Quando tem a oportunidade de pedir desculpa, pede desculpa aos vermes. Que é isso? É muito desrespeito. E outra coisa, vem da lição de moral em cima da Amy, dizendo que não aguenta mais. Que tipo de professor é esse? Que tipo de professor é esse? Vem chorar por causa do foto do filho, que não vê foto do filho há um mês, e a polícia bateu aqui no Big Brother para botar... Não. Agora eu vou ter que... Marcos, agora eu vou ter que te interromper e é grave. Duas coisas. Primeiro, coisas externas devem permanecer externas. Você jamais deveria ter dito isso. Segunda coisa, não é verdade o que você falou. Não é verdade. Foi o que chegou pra mim. Tá, mas não é verdade. Foi o que ele falou pra gente. Sim, mas não é verdade. Mas você entende o que implica isso, Marcos? Quando você fala uma coisa dessa ao vivo na televisão. Mas ele falou isso pra mim. Mas não é verdade. Ele nunca conversou com ele falou pra você que ele conversou com a polícia no confessionário? Não, ele falou que tá devendo 3 meses de pensão. Tá devendo 3 meses de pensão alimentícia. Isso eu não vou discutir com você. Eu não tenho essa informação. Isso é um problema do mamão. Tá bom. O que eu posso dizer é sobre o programa. Represento aqui a produção e a direção do programa. Nunca a polícia veio aqui conversar com o mamão. Nunca. Nunca a polícia veio no confessionário conversar com o mamão. Quando você fala uma coisa dessa ao vivo, é de muita irresponsabilidade sua falar da polícia, porque você expõe o mamão. Tá bom? Assuntos externos são assuntos externos. Ele foi chamado no confessionário e foi isso que aconteceu. Tanto que quando ele veio contar pra mim, eu ofereci pra pagar pra ele. Não, tudo bem, você empresta o dinheiro. Você falou isso várias vezes durante o dia. Thiago, só estou te dizendo... Thiago, só uma coisa só. Pode falar, mamão. O que aconteceu foi que eu fui chamado quando estava no México, porque eu não tinha deixado a senha do banco para minha irmã. Né? Isso, é exato. A gente falou ao vivo já aqui, mamãe. Aconteceu isso, né? Eu esqueci as letras. Cara, não trabalho com banco, eu tenho uma conta em banco e assim quase não há movimento. Então foi isso que aconteceu. Eu achei que no momento não tinha pago as 3 pensões, que minha ex-mulher deveria ter entrado com a ação de cobrança de pensão alimentícia. Foi isso. A gente fez esclarecimento. A gente fez esclarecimento ao vivo hoje aqui, que vocês não estavam assistindo o programa. A gente já fez esclarecimento ao vivo para você, mamão. Pra mim, eu tô arrumando minhas coisas e tô indo embora porque eu preciso ver meu filho. Calma. Cara, pra mim deu. Mamão, porque olha só. Mamão, me escuta. O paredão é amanhã, mamão. Eu não sou. Não desiste. Mamão, me ouve. Mamão, me ouve agora. O paredão é amanhã. Seu filho tá bem. Tá tudo tranquilo. O Marcos disse algo. Ele estava muito nervoso hoje. Tá nervoso ainda. Peço para que vocês tentem se acalmar. O diálogo é importante. A discussão, às vezes, entre vocês acontece, não tem problema. Mas ela precisa ter um limite. Né? E esse limite foi ultrapassado quando o Marcos diz algo desse tipo. Por isso que a gente te defendeu hoje no ar, mamão. A gente sabe que a polícia não veio aqui porque a gente está aqui o tempo inteiro. A gente sabe que isso não aconteceu. Tia, eu só queria falar... E a gente sabe... Pera só um minutinho, por favor. E a gente sabe que não... O Marcos interpretou errado. Vocês estão sob pressão. O confinamento faz isso com as pessoas. A gente sabe isso. A gente está aqui. Eu estou aqui... É meu primeiro programa. Eu assisto há muito tempo. Eles estão aqui há 15 anos. O confinamento tem efeito sobre as pessoas. É assim mesmo. E a gente entende que esse tipo de coisa aconteça. Quando acontece, a gente esclarece, mamão. Então pode ficar tranquilo. Marcos, calma. Não houve polícia. Ninguém foi conversar. Você juntou pedacinhos, tirou uma conclusão. Eu só repassei o que passaram para mim. Tudo bem, mas olha só, isso já foi. A gente sabe que você não fez por mal, a gente sabe que você não fez isso para mentir, a gente sabe que você concluiu isso com as informações que você tinha. Isso faz parte do game. Vocês têm informações limitadas aí dentro. Então calma. Eu só interrompi porque eu acho que isso é externo, isso envolve a família do mamão, isso não deve fazer parte do Big Brother Brasil. Fechou? Fechou. Então tá bom. Agora, calma, por favor, porque a gente ainda tem mais 2 perguntas. São sobre o jogo. Vocês 2 vão ficar bravos. E eu vou deixar vocês responderem. Tá. Combinado? Combinado. Tá tudo bem. Já volto.
Quer apresentar o Big Brother Brasil aí? Complicado, né? Eu passo. Mas eu acho que dá pra entender assim, eles estão muito nervosos, eu às vezes preciso falar mais alto do que eles precisam escutarem pra eles acalmarem, porque senão, se a gente deixa lá, eles vão entender que a gente tá ao vivo e a gente tá aqui, porque senão explode de novo, né? Rômulo, você fez a pergunta pra Vivian, voltando lá, Vivian teve uma mudança de postura hoje, que foi a primeira vez que ela foi confrontar, a segunda, aliás, né? Teve aquela da indicação do Ilmar. O que você... Ela está bastante segura e eu acho que ela está certa. Né? Não tem muito o que falar sobre a posição dela, porque eu acho que ela está certa. É isso aí. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Essa é a postura para ela se encaminhar bem para a reta final, você acha? Ou se ela se retrair, ficar em silêncio e tentar passar pela lateral, pode ser uma estratégia para ela também? Thiago, como você viu da minha participação no jogo, eu não estou muito importando se essa é a estratégia correta, mas essa é a estratégia correta para a vida. Para a vida. E a vida é mais importante do que os últimos 10 dias do Big Brother. Que depois acaba, né, Romulo? E aí? E a vergonha aqui fora? Vamos lá. Agora tem uma pergunta da Roberta para Ieda e a pergunta é sobre o casal. Roberta, me ajuda, Roberta. Ué, mas a gente tem que saber. Vamos lá. Vamos falar de Marcos depois dessa resposta. Nossa, cara, meu Deus. Jesus Cristo. Jesus. Ieda, a pergunta é para você agora. Não sei se vou conseguir responder. Fala. Foi a Roberta que fez. Adivinha sobre o que é a pergunta? Não tenho a menor ideia. Então, dá uma olhada. Ieda, o que você acha em relação ao sentimento que o Marcos tem pela Emily e ao sentimento que a Emily tem pelo Marcos? Que bomba, hein, amiga? Eu acho que é um sentimento de interesse um pouco aqui dentro. Aqui a gente vive confinado e nós necessitamos estar perto de alguém. Muitas vezes eu me sinto só. Desculpa, talvez pela diferença de idade. E notava-se às vezes de que, claro que jovens eles procuram estar mais entre eles. Então a gente necessita estar perto de alguém. Começou realmente com uma conquista do Marco, mas verdadeiramente, a minha verdade, eu acho que existe um gostar só. Um gostar. Não é um amor que vai adiante. E isso não estou falando aqui para vocês. Eu já falei para ela e já falei para ele. Que aqui nós necessitamos estar um perto do outro. E os dois se completaram nesse sentido aqui dentro. Emily. O que ela falou pra mim foi que ela, na visão dela, ela achava que provavelmente eu gosto muito mais do Marcos do que o Marcos gosta de mim. Até no olhar, até nas atitudes. Foi isso que ela falou pra mim. Exatamente, foi exatamente. Marcos, quer dizer alguma coisa? Seu nome foi citado. Eu acho assim que isso não cabe a Ieda julgar, isso é uma coisa entre nós, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é uma regra universal. O que eu sinto pela Emily é uma coisa que eu sei, talvez nem a Emily saiba ainda, e o que ela sente por mim é uma coisa que ela sente. Eles não têm o que se meter. Agora, o que vai acontecer lá fora, nem eu sei. A gente está dentro de um laboratório aqui. Você é casado, você sabe. Eu e a Emily 24 horas aqui dentro, 24 horas junto, isso não é o que acontece lá fora. E gostar, basta, porque ninguém inicia um relacionamento se amando. Ninguém inicia um relacionamento se amando. Sim. E se a Ieda vem meter uma pressão dizendo que tem interesse, por que o Mamô me contou que nesse sofá aqui, durante uma festa, ela deitou no colo dele, fez carinho na mão dele, disse que estava carente, e em algumas festas atrás ela deu um beijo na boca do Mamô. Teve selinho, sim. Teve selinho. Aí eu Eu faço uma pergunta. Se o meu relacionamento com a Emily é questionado, então eu questiono. Eu questiono também. Então o negócio é cirurgia plástica, tá? Ilmar,
Você considera que você quebrou a promessa do Igor com esse selinho ou não? Não, claro que Tá bom, não. só para esclarecer. Aqui é mãe, aqui é mãe. Eu tenho idade para ser mãe de Cara, todos eles esse aqui. mesmo selinho eu dou nos meus amigos gays aí fora. Esse mesmo selinho. A gente tá quase terminando o nosso tempo. A gente Só uma coisinha. Oi, pode falar, Ieda. Quando a gente não tem argumento suficiente, a gente acaba dizendo besteira, né? Muito bem. E eu tô respondendo uma pergunta que a Renata me fez. A Roberta. A Roberta. Continue, né? Mas isso vai ser sempre assim. Que a Roberta me fez. Respondi porque me perguntaram. E já falei pra ele a mesma coisa, não foi só pra ela. Que ela gosta mais dele do que ele. Ele não dá atenção devida que ela merece. Por que ela tem que se meter nisso? Bom, minha tia, por Por que ela que tem que quis? se meter nisso? É porque tu tá morando comigo? Não tem nada a ver. Enfim, obrigada. Eu batalhei, eu fui desde o segundo dia aqui dentro, eu batalhei, a gente ficou, e aí, agora vai legal. medir. Vamos lá. Por que ela tem que medir? Marcos, falta uma pergunta. Essa pergunta da Renata, depois eu comento com a Renata aqui. Mas falta uma pergunta ainda. Eu vou fazer já a pergunta para eles, depois a gente comenta aqui, porque o tempo está acabando, tá bom? Só para eu liberar eles lá. A pergunta pelo sorteio é do Pedro para Emily. Vamos lá. Emily, enquanto eu estava na casa, eu vi o Marcos te zoar, eu vi o Marcos ser grosso com você e até fazer ciúme com você. E depois que eu saí, ele até parou de falar com você por um tempo. O que eu quero saber é o seguinte: qual é o seu limite para esse relacionamento? Sua resposta, Emily. Meu limite para esse relacionamento? O que eu sinto por ele é muito forte, é muito verdadeiro, eu gosto muito dele. Tanto que eu me taxei de trouxa por sentir mais saudade dele do que ficar chateada com a atitude dele dizer pra mim ali que não queria ficar perto de mim naquela quarta-feira. Eu sentia mais saudade dele do que qualquer outra coisa. E o limite, eu não sei o limite, talvez se ele me traísse, talvez se ele me ofendesse, eu não sei o limite, porque eu gosto muito dele, então ele teria que fazer uma coisa muito grave pra mim deixar ele, porque eu gosto muito dele. Queridos, é a reta final, faltam 10 dias para acabar o programa. Eu sei que vocês estão estressados, vocês estão ameaçados, vocês estão cansados, vocês estão desinformados. Eu também estou cansado, eu também assisto vocês o dia inteiro. Queria pedir para vocês continuarem discutindo, continuarem crescendo, evoluindo, fazendo o jogo de vocês. Cuidado com o limite, beleza? Tá. Ti. Quando eu estiver aqui, lembrem-se também que a gente está ao vivo. E que a gente precisa ter certa organização nessa hora, Vivian. Quando a gente estiver ao vivo. Desejo ao Mamão e ao Marcos sorte amanhã no Paredão. E Vivian, pode falar. Ti, queria Também só quero mandar falar. um beijo muito carinhoso pros 4 que estão aí. Eles estão fazendo muita falta, viu? E eu quero falar, Ti. Eles também estão mandando um beijo para vocês. E a resposta da Roberta? A Renata? A Renata? Vai ser com ela aqui. Eu quero saber. Tá bom. Eu posso Quando falar? você sair, eu te conto. Compra fita, né, Vivi? É. Tá bem, Fala, tá Emily. bem, tá bem. Uma coisa que eu não consegui comentar é que o Marcos está apertando nessa tecla de estender a mão, que me estendeu a mão, que estendeu a mão pro Marcos. Mas quem é ele para dizer que estendeu a mão? Quem é ele para dizer quem é que vai sair, quem é que vai ficar? É o público que manda aqui, não é ele. E ele também estava sendo apedrejado quando, antes de eu ser apedrejada, ele foi apedrejado, o Marcos foi apedrejado. Nós 3 fomos apedrejados aqui dentro. E os 3 que estavam sendo apedrejados se unidos. Ele que não me venha com essa de estender mão. Porque os 3 estenderam a mão. Pera só um pro minutinho. outro. Esse assunto vai recolocar toda a discussão. Vocês agora podem ficar sozinhos e vocês têm a madrugada inteira para Eu conversar. queria mandar um recado pro meu filho. Tá bom, vai, Mamão. Você pode, depois de tudo que aconteceu hoje, você pode. A grande realidade é que, às vezes, a gente passa por dificuldade financeira. Mas quando eu me separei da minha mulher, uma das coisas, acho que, mais grandes que eu fiz foi deixar todos os meus bens pro meu filho. E eu quero pedir pra Isa. Isa, me desculpa se por algum momento eu deixei faltar alguma coisa. Foi porque eu quis. Foi porque eu escolhi um caminho de lutar. Um caminho diferente. Que poucos advogados sabem o que é. Lutar pela causa indígena no Brasil, inclusive da morte. Então, inclusive eu pago por uma questão financeira justamente por causa disso, né? Eu só quero dizer o seguinte, eu reafirmo, eu tenho lealdade, eu tenho ética. Isso só me demonstra que aqui eu estou seguindo o meu caminho correto. Então eu quero dizer para você, Igor,
se você não tiver orgulho de mim, eu quero que amanhã o povo me tire daqui. Amanhã, porque eu não aguento essas coisas, essas injustiças, porque isso é injustiça. Quando você conta um fato dessa magnitude, uma pessoa que você acha que é seu amigo e ela usa